conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que a gente vai trabalhar vai ser o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é o conjunto dos números que surgem nos processos normais e naturais, cotidianos de contagem. Eles normalmente é representados por esse n aqui com essas duas perninhas. É o conjunto dos números 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. São os números que surgem aí nos processos naturais de contagem. Você pode representar eles assim ou sem o zero. O símbolo para representar esse conjunto sem o zero é os símbolos naturais com um asterisco aqui em cima. Isso significa o conjunto dos naturais sem o zero. Começando aqui do 1. E aí vai, conjunto de números infinitos. Dentro dos números naturais, você tem os processos, as operações, soma, subtração, multiplicação, divisão. Você tem a potência. Os números naturais, em que se você tem um A elevado à potência n, significa que esse A vezes A, vezes A, vezes A, e por aí vai, n vezes. Né? Tem NA multiplicados. Se essa potência é zero, independente de quem seja a base, isso aqui dá 1, né? Isso aqui é a base, isso aqui é a potência. Se a potência for zero, isso aqui resulta sempre 1. Se a potência for 1, isso aqui é sempre igual à própria base. E fora do 0 ou do 1 sempre vai acontecer isso. O número aqui vai indicar quantas vezes você vai multiplicar a base. Uma exceção aqui que vale a pena ressaltar é quando a base é 0 e a potência é 0. Isso aqui é uma indeterminação matemática, isso aqui não quer dizer nada. Isso aqui a gente lida com ela de outras formas. Mas excetuando aí base 0, potência 0, isso aí é o resumo do que acontece com as potências em n. E daí você tira algumas propriedades. Se você tem esse A elevado a um número n vezes esse A elevado a um número m, se as bases são iguais, produto de potências de mesma base, que a gente diz, você conserva a base e soma os expoentes, m mais n. Se é uma divisão, você tem um A elevado a n dividido por um A elevado a m. Isso aqui é igual, você conserva a base e subtrai os expoentes. É esse expoente aqui menos o expoente que está lá embaixo. Se você tem potência de potência, tem um A elevado a n elevado a m, potência de potência, você conserva a base e multiplica as potências. Isso aqui é n vezes m. Qual outra que tem? Se você tem um produto elevado a uma potência, isso aqui significa a potência do primeiro vezes a potência do segundo. Tudo elevado a n. E se for uma divisão, mesma coisa. Um A dividido por B todo elevado a n, basta distribuir a potência ali. Fica A elevado a n, B elevado a n. Então, essas são as propriedades operacionais das potências no mundo dos naturais. A gente vai operar com isso aí em alguns exercícios. Vamos usar aquelas propriedades que a gente viu das potências para usar nessa simplificação aqui. Então, eu tenho um número m que é um número real, natural qualquer, menos zero, porque tem esse asterisco aqui. Eu quero simplificar essa expressão. Percebam que eu tinha aquela propriedade em que o A elevado a um n vezes um A elevado a um m era produto de potência de mesma base. Posso escrever isso como A elevado a n mais m. Você conserva a base e soma os expoentes. Aqui eu tenho o passo contrário. Eu tenho uma base elevada a uma soma de potência. Então, eu posso escrever isso aqui como 2 elevado a m vezes 2 elevado a 1, né? Porque se eu conservo a base e soma os expoentes, volta aqui de novo. Mais 3 vezes 2 elevado a m sobre 2 elevado a m menos 1. Aqui eu tenho esse termo 2 elevado a m, dois elementos da soma aqui. Vou colocar ele em evidência. Isso aqui vai ficar igual ao 2 elevado a m, que multiplica esse termo aqui, 2 elevado a 1, mais 3. Isso aqui sobre 2 elevado a m menos 1. Esse 2 elevado a m sobre 2 elevado a m menos 1, aqui que multiplica o 2 mais 3, que é 5,
eu tenho uma divisão de potência de mesma base. A gente viu anteriormente, eu tenho um A elevado a N dividido por um A elevado a M, eu conservo a base, que é A, e subtraio o expoente, que é N menos M. É o que eu vou fazer aqui. Eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu vou conservar a base, que é 2, e vou subtrair o expoente. Vai ficar M menos o expoente lá de baixo, que é M menos 1, vezes o 5. Então aqui vai ficar 2 elevado a M, menos M, distribuindo esse menos para dentro do parênteses, menos M, mais 1, vezes 5. Esse mais M com esse menos M eu posso cancelar. Então vai ficar 2 elevado a 1 vezes 5, que é 2 vezes 5. Isso aqui é simplesmente 10. Então não necessariamente precisaria sumir ali a potência, mas nesse caso ele sumiu quando eu fiz esse M menos esse M menos M. E aí acabou ficando a resposta, não ficou em função do M. Então essa aí é uma forma da gente aplicar aquelas propriedades, simplificando aí uma expressão que envolve potências. Fazer mais um exercício. Então tem aí numa divisão de naturais, o dividendo é 62, o quociente é o sucessor do divisor e o resto é o maior possível. Vamos relembrar aqui como é que é a divisão de naturais. Se você tem um número A dividido por número B, isso aqui te dá um quociente Q e sobra um resto R. A divisão dos naturais, esse A tem que ser maior que o B. Eu tenho que lembrar o seguinte, que, por exemplo, se eu pego aqui um número, eu tenho 7 dividido por 2, isso aqui dá 3 e sobra 1, né? Porque 3 é 2, 6, mais um 7. Isso aqui significa que eu posso escrever o divisor, o dividendo, como o divisor vezes o quociente mais o resto, como esse vezes esse mais esse, como 2 vezes 3 mais 1. Ou seja, numa situação dessa aqui, eu tenho um A dividido por B, dá Q e sobra R. Eu tenho aqui esse A aqui, pode ser escrito como B vezes Q mais R. Como B vezes Q mais R. Então, esse aí é o algoritmo da divisão. Se você faz uma divisão, você pode sempre reescrever esse termo aqui como esse vezes esse mais esse. O quociente, o resto na divisão, uma divisão só para quando o valor do resto fica menor do que o valor do divisor. Porque se eu tivesse sobrado um menor que 2, eu poderia continuar a divisão. Ela para no momento que esse termo aqui fica menor que esse. Então, qual que é o maior resto possível na divisão dessa? O maior resto possível na divisão dessa seria 1. Né? Porque se fosse 2, fosse um número maior que 1 aqui, que é 2, no mundo dos naturais, eu poderia continuar a divisão. Então, o maior resto possível é esse termo aqui, menos 1. Né? Na hora que ficar 1 a menos no mundo dos naturais, é o menor resto possível. Vamos ver como é que nós vamos montar essa. O dividendo de numa divisão aqui, o dividendo é 62, então é 62 dividido. Falou alguma coisa do divisor? Não. Falou só que o quociente, vou chamar aqui, o quociente é o sucessor do divisor. Então, se eu chamar de x o divisor, o quociente é o sucessor dele, é 1 a mais. É o x mais 1. E o resto é o maior possível. Qual que vai ser o resto maior possível? Vai ser um número em que fica uma unidade menor que esse, igual aconteceu aqui. Quando a divisão aqui parou porque esse termo aqui era menor que esse, era uma unidade menor. É o maior possível que ele pode dar isso, porque se ele for 2, eu posso continuar a divisão. Eu ainda poderia dividir aqui por 2, mas como ele é 1, eu tenho que parar. Então, o resto maior possível é o resto em que é uma unidade menor que esse. Se esse número aqui é x, então o resto vai ser x menos 1. Então, essa divisão que está sendo feita. O dividendo é 62, o divisor, eu não falo nada, é um x. O quociente é o sucessor do divisor, ou seja, é o divisor mais 1, ou seja, x mais 1. E o resto é o maior possível. O maior possível para o resto é o divisor menos uma unidade. Usando essa ideia aqui de que eu posso escrever o 62 como esse vezes esse mais esse, como x que multiplica x mais 1 mais o resto, que é x menos 1, a gente vai determinar aqui quem é esse x, quem é o quociente que eu estou se pedindo aqui. Então, se eu distribuo esse parênteses, 62 igual a x ao quadrado mais x menos 1. Então, tenho que a expressão aqui vai ficar x ao quadrado mais 2x
menos 1 menos 62 igual a 0. Eu passei o 62 para o lado de cá, com o sinal negativo. Então vai ficar x2 mais 2x menos 63 igual a 0. A solução dessa equação aqui a gente vai ver melhor quando estiver trabalhando com funções de segundo grau. Nós vamos ver a fórmula de Bhaskara para resolver. Isso aqui seria verdade quando o x... A gente vai aprender a resolver isso aqui. Vou pegar só a resposta aqui. O x foi igual a menos 9. Ou quando o x foi igual a 7. Mas como falou que era um número natural, divisão natural, então eu vou pegar só o positivo, que é 7. Então tem aqui que o quociente que ele quer é igual a 7. Perguntou foi sobre o quociente. Isso, o quociente da expressão é igual a... Não, perguntou o quociente, é isso aqui. Ó. O quociente da expressão é esse termo aqui. Esse aqui é o divisor. Então a gente achou o x, esse x aqui vai ser igual a 7. O quociente, que é esse termo aqui, vai ser o 7 mais 1, que é igual a 8. Então a pergunta do exercício daria o x igual a 8. Lembrando que a gente não resolveu aqui a equação do segundo grau, nós não vamos resolver esse tipo de equação um pouco adiante, pela fórmula de Bhaskara. Mas a ideia é essa: se você tem uma divisão de naturais, a ideia de sucessor, que para isso que eu escolhi exercício, o sucessor de um número é o número mais 1, e no caso de divisão de naturais, o resto maior possível é o divisor menos 1. Então essas ideias aqui eu queria praticar de divisão de naturais. Vamos fazer mais um exercício. Bom, além dos números naturais, você tem também os números inteiros. Números inteiros, que são os naturais mais os simétricos deles, mais os naturais negativos, que é representado por esse z, essas duas perninhas assim. Então são os números que vêm lá do menos infinito, e vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais os naturais. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então, um conjunto que não tem nem começo nem fim, ele vem lá do menos infinito com todos os negativos, todos os naturais negativos, e depois todos os naturais positivos. É a junção desses dois. Se você quiser tirar o zero da história, basta colocar um asterisco aqui. Esse aqui nada mais é do que o conjunto dos números inteiros sem o zero. Então, os números inteiros são esses números que envolvem os naturais e os negativos. Em termos de potência, potência em z, quando você tem uma potência negativa, você tem, por exemplo, assim, 2 elevado a menos 3, isso aqui significa o seguinte, que você vai inverter a base. Então, esse aqui, como é 2 elevado a menos 3, o inverso da base 2 é 1 sobre 2. É 1 sobre 2 elevado ao cubo. Então, para você tirar esse menos aqui da potência, você inverte a base. Então, isso aqui é igual a meio elevado a 1 cubo. No caso aqui ficaria 1 ao cubo sobre 2 ao cubo, que é igual a 1 oitavo. Você tem assim, 5 elevado a menos 2. Isso aqui é igual a quê? É igual a 1 quinto elevado a 2. É o inverso da base, que é 5, elevado a 2 positivo. Nada mais é do que 1 elevado a 2 sobre 5 elevado a 2, que é 1 sobre 25, e por aí vai. Então, o que muda aqui em termos de potência para o mundo dos inteiros é que quando a potência é negativa, você tem o inverso da base para você tirar o negativo da potência. Outra regra em termos de potência, e no caso da base ser negativa, se você tem uma base negativa, menos 2 elevado a 3, se a potência for ímpar, a base permanece com o mesmo sinal. Isso aqui é menos 8, que é menos 2 elevado ao cubo. Se a base for par, for menos 2 elevado ao quadrado, a base muda de sinal, ela fica positiva. Vai ser, no caso aqui, 4. Então, no mundo dos inteiros, quando você tem uma base negativa, o resultado disso vai depender se a potência é par ou ímpar. Quando a potência é ímpar, o sinal fica igual ao sinal da base. Quando a potência é par, o sinal fica sempre positivo. Então, a potência par faz a base ficar sempre positiva. Beleza, então são essas, o que tem a acrescentar em relação aos naturais é isso. O terceiro conjunto que a gente vai ver é o conjunto dos números racionais. Que é designado por esse Q com essas duas perninhas assim. Os racionais são as frações, é sempre um P
sobre um Q. E ele tem uma imposição aqui. O denominador nunca pode ser zero. É isso aqui desde que o Q seja diferente de zero. Então você nunca tem uma divisão por zero em matemática. E para a gente operar com as frações, tem algumas regrinhas que a gente vai ver aqui. Se você tem uma fração desse tipo aí, uma coisa que você pode fazer, no numerador e no denominador, na parte de cima e na parte de baixo, é ou multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Nesse caso aqui, como o termo de baixo e o termo de cima são ambos divisíveis por 5, eu posso dividir o termo de cima por 5, dividir o termo de cima por 5. E essa fração, a gente vai conseguir uma fração chamada fração equivalente, que vai ser 15 dividido por 5 dá 3, 20 dividido por 5 dá 4. Então a fração 15 20avos, ela é equivalente, ela designa a mesma quantidade que a fração 3 quartos. Só que nessa forma aqui, perceba que não tem nenhum número que divide tanto 3 quanto 4. Quando ela chega nessa forma, ela é chamada de irredutível. Fração irredutível. A gente pode usar isso tanto para simplificar a fração, quanto para escrever um conjunto de frações no mesmo denominador. Por exemplo, se eu tenho as frações 2 terços, 3 quartos e 5 sextos. Vou pegar aí como exemplo. Então a ideia é que eu escreva essa fração aqui, essas 3 frações com o denominador igual. E para isso eu vou ter que multiplicar. Como eu posso tanto multiplicar quanto dividir em cima e embaixo pelo mesmo número sem alterar a fração, eu vou multiplicar essa fração aqui pelo mesmo número em cima e embaixo, de modo a conseguir que esse número aqui embaixo fique igual ao daqui, quando eu multiplicar esse aqui por outro número, quando eu multiplicar esse aqui por outro número. Eu quero fazer essas frações com o mesmo denominador. Como que eu consigo isso? Então eu preciso de um mesmo múltiplo, ou de um múltiplo que seja múltiplo desses 3 termos aqui ao mesmo tempo. E para isso eu vou calcular o que a gente chama de MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Como é que a gente calcula esse mínimo múltiplo? É um múltiplo que é o menor múltiplo compartilhado por esses 3 números. A ideia é que você fatora esses 3 números simultaneamente, falando fatoração simultânea, que significa o seguinte: você vai pegar um menor número primo que divide pelo menos um desses. No caso aqui, o 2, ele divide o 4 e o 6. Então, ele é o menor número primo que divide pelo menos um. O 3 não divide, você copia ele aqui. O 4 não divide, o 4 divide, né? 4 dividido por 2 dá 2. E o 3 dividido por 2 dá 3. Então, vou pegar agora o menor número primo que divide pelo menos um desses. Continua sendo 2 que divide esse termo aqui no meio. Então, vai ficar 2, não divide esse que vai dar 1, não divide esse. O menor primo que divide pelo menos um desses, que no caso aqui vai ser 3, vai ficar 1, 1 e 1. E o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo que é comum a esses 3 números, vai ser 12, que é a multiplicação desses números aqui, 2 vezes 2 vezes 3, que no caso aqui vai ser 12. Então esse é o menor múltiplo comum entre eles. Se eu sei qual que é o menor múltiplo comum, vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar a fração 2 terços em cima e embaixo pelo mesmo número, de modo que a parte de baixo fique igual a 12. Eu vou conseguir fazer isso também com a segunda e com a terceira. O que eu tenho que multiplicar aqui a parte de baixo para que dê 12? Eu vou multiplicar por 4, né? Eu vou multiplicar em cima e embaixo. Não posso alterar minha fração. Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então aqui vai ficar 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 4 dá 12. A fração 2 terços é uma fração equivalente à fração 8 dozeavos. Só que agora eu vou conseguir uma fração que eu tenho denominadores iguais para as 3. Vou fazer a mesma operação para 3 quartos. 3 quartos. Então eu tenho que multiplicar por um número de modo que a parte de baixo dê 12. O que está faltando aqui é multiplicar por 3 embaixo e também tem que multiplicar em cima para não alterar a fração. Então vai ficar 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12. Então ficou com o mesmo. É uma fração equivalente, 3 quartos, 9 dozeavos elas são equivalentes. Só que essa aqui tem uma vantagem de ter um denominador igual a essa aqui. E vou fazer isso também com a outra, 5 sextos. Vou multiplicar em cima e embaixo por 2, por quê? Porque eu quero que a parte de baixo fique igual a 12. Foi para isso que eu calculei esse mínimo múltiplo comum, porque eu sabia que se eu conseguiria números que fazem todos embaixo ficar igual a 12, então aqui vai ficar 10 sobre 12. Então eu consegui aqui reescrever as frações de modo em que todas as 3 têm um denominador igual. E isso é interessante a gente saber fazer porque permite a gente operar com frações. Por exemplo, quando eu vou somar frações. Se a gente quer operar somando ou subtraindo frações, percebam essas duas situações aqui.
A diferença de cima para de baixo é que na de cima aqui, o denominador ele é igual. Na de baixo, o denominador ele é diferente. Para uma operação em que o denominador é igual, isso é simples. Basta você manter a expressão que está lá em cima, vai ficar menos 3 mais 7 menos 6 sobre o denominador que é igual. Então aqui vai ficar igual a menos 2 quintos. Então aquela soma e subtração ali de fração dá menos 2 quintos. Nesse caso aqui a gente não pode proceder dessa forma, porque os denominadores são diferentes. No entanto, igual a gente acabou de fazer, eu posso converter essas frações aqui em frações equivalentes que o denominador de todas sejam iguais. E aí, operar dessa forma. Para isso eu vou tirar um mínimo múltiplo comum, para eu saber qual é esse denominador que eu vou conseguir. Então vai ficar 8, 6 e 3. Por 2 vai ficar 4, 3 e 3. Por 2 vai ficar 2, 3 e 3. Por 2 vai ficar 1, 3 e 3. Por 3 vai ficar 1, 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum desses três números, 8, 6 e 3, vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 24. Então, eu sei que eu consigo converter essas frações em frações equivalentes que tem um denominador igual a 24. Basta eu multiplicar em cima e embaixo para o número que faça essa parte de baixo da 24. No caso aqui do 3 oitavos, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Que a parte de baixo vai ficar igual a 24. Mais essa aqui, 1/6. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. Porque eu sei que o 6 vezes 4 vai dar 24. E a outra fração, eu vou multiplicar em cima e embaixo, é 3, eu vou multiplicar por 8, para dar 24. Em cima e embaixo por 8. Então, essa continha aqui vai ficar igual a 9, que é o 3 vezes 3, sobre 24, que é o que a gente esperava que ia dar, mais 4 sobre 24, que é o que a gente fez aqui para poder acontecer, menos 16 sobre 24. Então, a gente conseguiu converter aquela conta numa situação igual à de cima. Basta fazer essa conta aqui em cima, 9 mais 4 menos 16 sobre 24. E aí basta essa continha aqui, vai ficar menos 3 sobre 24. Então, essa é uma forma de a gente operar com as frações usando um mínimo múltiplo comum, para converter as frações em frações equivalentes que tem um denominador igual. Normalmente a gente não faz assim, né? A gente tem uma regra prática em que esse aqui é 3 oitavos, 1/6, 2 terços. 3 oitavos mais 1/6 menos 2 terços. O que a gente faz é tirar o mínimo múltiplo comum da parte de baixo. Aqui a gente já fez aqui, isso aqui vai dar 24. E a gente faz um grande traço aqui com o mínimo múltiplo comum lá embaixo. E processa da seguinte forma, a gente faz o 24 dividido por 8 vezes o que está em cima. Porque o que a gente está fazendo é convertendo aquelas frações, só que implicitamente, de forma mais prática. Então vai ficar 24 dividido por 8, vai dar 3 vezes 3, 9. Que é o que aconteceu aqui, né? Com 9 aqui. A gente faz isso num passo só. Vai ficar 24 dividido por 6, vai dar 2 vezes 1, 2. Olha, que deu errado aqui. 24 dividido por 6 dá 4, né? Dá 2. Dá 4 vezes 1, 4. Menos 24 dividido por 3, 8 vezes 2, 16. É o 16 aqui, ó. 16 aqui que dá a mesma conta, menos 3 sobre 24. Isso aqui vai ficar igual a menos 3 sobre 24. Então, essa aqui é a forma prática de a gente operar com soma e subtração de fração, mas o que a gente está fazendo é, implicitamente, aquele termo de transformar as frações para fração de mesma base, de mesmo denominador, e aí somar ou subtrair elas. Então, a ideia é você tirar um mínimo múltiplo comum da base, escreve ele aqui com risco em cima, você faz o mínimo dividido por esse, vezes o de cima, esse dividido por esse, vezes o de cima, esse dividido por esse, vezes o de cima, e num passo só você faz a subtração das frações. Então, isso aí é uma das operações com frações que a gente vai ver. Se eu estou multiplicando frações, eu tenho assim, 2 quintos, ao invés de ser mais ou menos, mais 1/3, vezes 1/3. Na multiplicação, você faz a multiplicação retinha aqui, vai ficar 2 vezes 1 sobre 5 vezes 3, que é igual a 2 quinzeavos. A multiplicação é mais simples. Na soma e subtração que você vai precisar fazer o MMC. Bom, então são essas aí as operações com os números inteiros. Deixa eu pegar aqui. Tá, divisão de frações. Então você tem aqui a multiplicação de frações. A gente fez soma e subtração, faz o MMC.
multiplicação você multiplica reto, e a divisão de frações você tem assim 1/3 dividido por 2/5. O algoritmo, isso tudo tem um procedimento, porque que é assim, você conserva o de cima e multiplica pelo de baixo invertido. O que está em cima vai para baixo, está embaixo para cima. Então, o inverso de 2/5 é 5/2. Então, você conserva de cima e multiplica pelo de baixo invertido. E aí, transformou numa multiplicação de tipo. É esse vezes esse, 5 vezes 1, 5, 3 vezes 2, 6. Então, são aí as 4 operações com frações. Soma, subtração, mínimo. Multiplicação, faz reto. Divisão, você conserva o de cima e multiplica pelo de baixo invertido. Então, de uma forma ágil, para a gente poder operar com os números racionais. Então, os números racionais, eles podem aparecer em forma de fração, um número dividido por outro, ou eles podem aparecer em sua forma decimal. Se você tem um número assim, 3 décimos, isso aqui pode ser escrito como 0,3. Você fez nada mais do que dividir o 3 por 10. 3 dividido por 10. Não dá para dividir porque o 3 é menor, então você coloca um 0, aqui. 30 dividido por 10 dá 3. Isso aqui é 0,3. Você tem o número 3/4, ou menos 3/4. Esse número aqui pode ser escrito da seguinte forma, faz a mesma divisão. Vai ficar 3 dividido por 4. Vai ficar 0, coloca o 0 aqui. 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4 dá 28. Aqui sobra 2, que eu já tinha colocado um 0 aqui, vai ficar 5. Dá 20, sobra 0. Então, menos 3/4 é igual a menos 0,75. E por aí vai, né? Você tem 5 sobre 16. Você pode escrever isso como 0,3125. Estou vendo aqui no livro. Esses aqui são chamadas número decimal exato. São chamados de números decimais exatos. Você consegue escrever o decimal com um número de casas finito ali. Isso vai acontecer quando no denominador tiver 2 ou 5 sendo multiplicado ali. Existem os números decimais, ou as frações, quando você vai escrever, você consegue uma dízima periódica. Deixa eu pegar aqui. Dízima periódica. Por exemplo, a fração 2/3. Perceba que o denominador aqui não é nem 2, nem 5, nem múltiplos deles. Se eu faço aqui o 2 dividido por 3, vai ficar 0, 20 dividido por 3 vai ficar igual a 6, que vai dar 18, vai sobrar 2, vou colocar 20, vai ficar 6, vezes 3, 18, vai sobrar 2, vou colocar um 0, 6, vezes 3, 18, vai sobrar 2, e por aí vai, infinitamente. Ou seja, isso aqui é o 0,66666 e não acaba. Esse tipo de expressão, em que você não consegue escrever como um número exato, é chamado de dízima periódica, em que esse termo que repete é chamado de período. Por isso que ela chama periódica. Uma forma de transformar dízimas periódicas em fração, tem diversas formas, diversas regrinhas para a gente fazer isso. Eu gosto de uma regra prática seguinte. Eu vou pegar aqui o número 03333, vou converter da dízima para fração. Vou pegar um exemplo qualquer. Vou pegar esse 0,6666. Quero saber quem é a fração. A gente já sabe quem que é. Essa dízima aqui, 0,6666 infinitamente. A ideia é a seguinte, eu vou chamar ela de um x, e eu vou pegar esse x e eu vou multiplicar ele por um número, de modo que eu traga essa vírgula para cá. Se eu multiplicar esse número por 10, por exemplo, 0,6666 vezes 10, isso aqui vai ficar 6,66666 infinitamente. E aí eu faço uma subtração desse termo menos esse, desse termo menos esse. 10x menos x vai ficar 9x. E esse termo aqui menos esse, percebam que essas aqui vão se cancelar infinitamente. Vai sobrar só o 6. Ou seja, o x vai ser igual a 6 nonos. Ou se eu simplifico aqui, se eu coloco na fração redutiva, eu posso dividir cima e embaixo por 3.
Então esse x aqui, como a gente já ia esperar, vai ficar igual a 2/3, que era aquela fração que a gente tinha feito antes, que era a fração 2/3. Então a forma de você caminhar da fração para a dízima é você fazer a divisão, e uma forma de você caminhar da dízima para a fração é você operar dessa forma. Daí sempre que você for montando, às vezes tem uma particularidade, o fato é que você multiplica o seu x por um número de modo que fique iguaizinhas essas casas que repetem, porque na hora que você diminuir, elas somem. O macete é esse aqui para você converter de uma na outra. Bom, e se a dízima for não periódica? Você tem lá um termo... esqueci de falar. Quando você tem uma dízima periódica, você pode escrever ela assim, né? 0,66666 e por aí vai. Ou você pode escrever 0, o número que se repete com uma barrinha em cima. Você resumir ali a escrita. Isso aqui nada mais do que esse termo aqui, uma forma de escrever. Então, essa aqui é uma dízima periódica, porque tem um termo que se repete indefinidamente. Mas tem algumas dízimas que são não periódicas. Você está fazendo o cálculo lá, fica 14, 7, 8, 9, 5, 3, 4, 0, 2 e por aí vai. Você não percebe um padrão. Isso aqui não se repete, ele vai mais ou menos aleatoriamente. Essas são chamadas dízimas não periódicas. E esse número aqui não existe um A dividido por um B que dá ela. Esses aqui são chamados números irracionais. Não tem razão que representa ele. Não existe isso aqui que quando você dividir vai dar um número desse. São os números irracionais. Então você tem os números racionais, você tem os números naturais, que estão dentro dos números inteiros, que são os naturais mais os negativos. Então, por exemplo, se você tiver o 2 está aqui, o menos 2, ele é inteiro, porque ele é um dos números inteiros, mas ele não é, mas o menos 2 não é natural. Então, o número inteiro ele abarca os naturais e os negativos. Você tem as frações, que são os números racionais, que são os números A dividido por B, são as dízimas periódicas. E você, cobrindo tudo isso aqui, esse conjunto de números, tem os números chamados que são os irracionais, em que os irracionais mais todos esses aqui são chamados de números reais. Esses aqui são os números reais. Aqui tem as dízimas não periódicas, tipo essa, 1,14, 7, 8 que eu inventei aqui, 9, 5, por aí vai. A gente tem alguns números de dízimas não periódicas que aparecem muito. Você vai calcular a raiz de 2 na calculadora, você vai ver que vai dar um número que não tem padrão nenhum. É uma dízima não periódica. Tem o número π, que a gente usa muito na geometria, né, que é 3,14, 15, um monte de número lá que também não se repete. Então esse conjunto inteiro, esse conjunto aqui, ele forma o conjunto dos números reais, que são todos esses aqui anteriores, mais as dízimas não periódicas. Os números reais têm uma particularidade geométrica interessante, que é o seguinte: você consegue construir com eles a reta real. Reta real. Em que se você estabelece uma origem para ela e uma unidade de medida, isso aqui é chamado 1, qualquer número real vai ter um ponto lá na reta. E qualquer ponto na reta vai ter um número real representando ele. É o número 2 e o seu número 2 unidades para além do zero. Vai ser 1, 2. O número menos 1 vai estar aqui. O número meio vai estar aqui no meio do caminho. Esse aqui é o número meio. É um número racional que está representado. O número raiz de 2, que é mais ou menos 1,4, ele vai estar, esse aqui é 1, vai estar aqui assim, que seria o raiz de 2. E por aí vai. Quando você coloca todos os números reais na reta, ele preenche todos os pontinhos. Cada pontinho é um número real, cada número real tem um pontinho. É chamada relação biunívoca entre os números reais e os pontos da reta real. Em relação aos números reais, tá? Uma coisa importante em relação aos números reais é o seguinte: as frações, a gente viu o expoente, o expoente natural ou inteiro, né? Se você tem um 2 elevado a 3, isso aqui é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Se o expoente fosse negativo, fosse 2 elevado a menos 3, isso aqui ficaria 1 sobre 2 elevado a 3, para o expoente ficar positivo. Então aqui vai ficar 1 sobre 2 ao cubo, 1 ao cubo sobre 2 ao cubo, que é 1 oitavo. Se a base for negativa, por menos 2 elevado a 3, isso aqui vai ficar igual a menos 8, se o expoente for ímpar.
E se a base for negativa, mas o expoente for par, muda o sinal. Isso aqui vai ficar sem muda o sinal, não, fica positivo. Vai ficar igual a 2 ao quadrado, que é 4. Qual outro que a gente viu? Foi esse que a gente viu. Tem a potência fracionária. Então, se você tem assim, ó, 2 elevado a 3 quintos, isso aqui me dá uma raiz. Em que isso aqui é uma raiz, e quem está por cima vai por dentro. Então vai ficar 2 elevado ao cubo, e quem está embaixo fica por fora. Raiz quinta de 2 ao cubo. Se você tem 3 elevado a 2 sétimos. Isso aqui é uma raiz que é o seguinte, raiz do 3, em que quem está por cima vai por dentro. Vai ficar 2 e o que está embaixo fica por fora. E dessa forma a gente vai ter muitos números reais que vão ser designados dessa forma. Então se você tem um A elevado a um M sobre N, isso aqui é raiz de A elevado a quem está por cima vai por dentro, M, e lá embaixo fica por fora. É mais uma propriedade aqui de potenciação que a gente vai ter na manga aí para poder operar com ela. E com isso, acho que a gente pode passar para os exercícios. Deixa eu ver se faltou alguma coisa nos números reais. Não, era isso sobre os números reais. Só uma coisa. Os números reais, eles vão até essas dízimas não periódicas, mas tem algumas situações de matemática que são números que não são reais. Por exemplo, você tem uma divisão por zero. Eu falei lá no começo, você tem assim, 2 dividido por zero. Isso aqui não é nada, isso aqui não é um número. Isso aqui é uma impossibilidade matemática. Então ele está fora dos números reais, isso aqui não faz a divisão. E outra situação que acontece aqui são os números raízes de índice par de números negativos. Você tem raiz quadrada de menos 2. Isso aqui não é um número real. Ou raiz quarta de menos 1. Isso aqui não é um número real. Então esse aqui é o limite dos números reais. Então eles envolvem aqui só as dízimas não periódicas, mais os conjuntos anteriores. Não pode acontecer divisão por zero e nem raiz de número negativo de índice par. Se o índice for ímpar, se for raiz cúbica de menos 2, ok. Isso aqui é um número real. Mas se o índice for par e o número lá dentro for negativo, isso aqui não é um número real. A gente não vai operar com ele. Vamos praticar essa regrinha nesse exemplo aí. Bom, aqui eu tenho números inteiros na forma, ou números reais na forma decimal e na forma fracionária. Eu transformo todo mundo em decimal e somo, ou eu transformo tudo na forma fracionária. Vamos fazer aqui na forma fracionária. 1,3 nada mais é do que 13 décimos. Então, isso aqui pode ser escrito como 13 décimos. Menos 1,333 é uma dízima que a gente pode transformar, vou chamar aqui de x. 1,3333. Se eu multiplicar por 10, eu tenho que multiplicar até esses, quando eu fizer a subtração, esses 3 aqui todos sumirem. Então aqui vai ficar, se eu multiplicar 1,33 por 10, vai ficar 13,3333. Então vai acontecer, né? Quando eu subtrair aqui, vai ficar 10x menos x dá 9x. Esses 3 aqui que estão depois da vírgula vão sumir todos. Quando eu fizer a subtração, vai ficar 13 menos 1 dá 12. Então x vai ficar igual a 12 nonos. Que eu posso simplificar. Dividindo por 3 a 4 terços. Então isso aqui nada mais é do que 4 terços. Beleza? Mais 2 vezes. Aqui vai ficar um menos 3 ao quadrado, com uma potência par. Então a base tem que ficar positiva, vai ficar mais raiz de 9 sobre 15. Vai ficar 13 décimos, menos 4 terços, mais raiz de 9 é 3, né? Então vai ficar 3 mais 2, 5, 15 avos. Então aqui eu tenho uma soma subtração de frações que tem um denominador diferente. Então vou tirar o mínimo. Antes de tirar o mínimo, deixa eu ver se não dá para simplificar alguma fração, que aí trabalha com números menores. Essa aqui não dá, né? Porque esses números aqui não compartilham nenhum divisor. Essa aqui também já está na forma irredutível. Essa aqui dá. Pode dividir por 5 em cima e embaixo. Então vai ficar igual a 13 décimos, menos 4 terços, mais 5 dividido por 5 dá 1, 15 dividido por 5 dá 3. Deixa eu tirar o mínimo múltiplo comum aqui, vai ficar 10, 3 e 3. Vai ficar por 2, 5, 3 e 3. Por 3, 5, 1 e 1. Por 5, 1, 1 e 1. Então vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Então tem aqui 30.
30 dividido por 10 dá 3, vezes 13 vai ficar 26, 39, menos 30 dividido por 3 dá 10, vezes 4, 40, mais 30 dividido por 3 dá 10, vezes 1, 10. Então, essa expressão aqui pode ser resumida que vai ficar menos 1 mais 10, vai ficar 9 sobre 30. Ou eu posso simplificar por 3 e por 3. Isso aqui vai ficar igual a 3 dezavos. 3 décimos. Pode ser assim ou pode ser 0,3, tanto faz. Então, essa expressão aqui simplesmente dá ou 3 décimos ou 0,3. É uma forma de a gente praticar essas regrinhas que a gente viu.